vamos separar as coisas. Quando meu pai morreu eu tinha 9 anos, então nem é tema, acho que para uma criança de 9 anos, o sistema político do país. Então, naquela época eu não tenho nenhuma recordação. Fica difícil dizer como é que os pais falavam para os filhos, porque depois que meu pai morreu, digamos que eu não era uma criança como as outras, né? Eu estava no meio do olho do furacão, como a gente fala. Então eu não sei como é que eram com as outras, com os meus coleguinhas da época. Para mim era um tema presente, mas minha mãe me protegia muito, né? Ela não passava detalhes. A única coisa é que se lutava pela volta da democracia. Não queria ser nada. Eu até terminar o colegial eu não sabia o que eu queria ser quando eu crescer. Fiz curso de orientação vocacional. Tanto que depois que eu terminei a faculdade, eu prestei faculdade, eu entrei em engenharia na USP, engenharia naval, entrei em jornalismo na PUC, entrei em administração no Mackenzie. Fui fazer engenharia. Trabalhei 4 anos na área de sistemas, 10, 15 anos na área de logística e agora estou na área do terceiro setor. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foi complexo, foi difícil, né? Não é fácil, porque eu fiquei exposto, eu vi que tinha um impacto, uma repercussão muito grande. E o processo de entendimento disso tudo não é simples. Digamos que levou algumas décadas para eu colocar os pontos nos is. E até hoje tem coisas que que ainda estão sendo entendidas, vamos assim dizer. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. A criança sempre tem um ouvido super poderoso, né? A gente fica sempre com um radarzinho ligado. Vocês precisam entender que assim, a minha família, meu pai e tudo, não era um centro político com reuniões e não sei, não tinha absolutamente nada que qualquer pessoa pudesse ver. Não tinha, não pudesse ver, não tinha essa atividade. Era uma coisa muito light, né? Então é isso. Então aí depois essa parte leve deixou de existir e eu sempre acompanhei muito a minha mãe nas coisas que estavam acontecendo. Mas de novo, sempre sem entrar nos detalhes mais, como pode-se falar, mais explícitos de todo o processo, as partes mais dolorosas. Aquele processo todo foi muito turbulento, né? Foi muita coisa, muito intensa acontecendo num curtíssimo espaço de tempo para uma criança de 9 anos que até então, como vocês disseram, era normal. O que virou depois eu não sei, anormal. Então eu lembro de muita gente, muita presença de imprensa, né? Existia um fetiche sobre imprensa, né? Aparecer na televisão. Hoje em dia todo mundo aparece no vídeo com o computador. Naquela época aparecer na televisão era uma coisa muito única, né? E a gente estava com esse tipo de exposição. Mas ao mesmo tempo eu sentia uma invasão de privacidade. Eu queria sossego e era muito tumulto. Lembro de Dom Paulo. Então tem essas lembranças aí, alguns poucos flashes. Não, mudou muito pouco, mudou. Não mudou, mudou. Eu tenho dificuldade de analisar se mudou por causa disso ou não mudou. Eu sempre fui uma pessoa que me envolvia nas coisas, participei de grêmio estudantil, comissão de formatura, essas coisas todas. Então, claro que um pouco por causa do caso do meu pai, eu sou uma pessoa conhecida desde aquela época. Eu tenho uma memória péssima para caras e nomes. Então, vira e mexe, eu encontro gente que lembra de mim e eu não lembro das pessoas. Mas aí, de novo, eu não sei se é só por causa disso, é porque eu também, como eu digo, eu era o aluno que sentava na primeira fileira, curioso, enchia o saco, ficava toda hora perguntando, fazendo pergunta para a professora, essa coisa toda, né? Então, não é que eu passava despercebido. Mas não é por conta do caso do meu pai, isso é personalidade.
preferia não ser filho do caso Herzog. Claro que ser filho do meu pai, mas não ser filho do caso Herzog. A gente tem orgulho pela referência que ele se torna, mas é um processo muito doloroso, muito ruim. Não gosto de falar. Falo porque é importante falar, mas não tenho prazer nenhum em falar. A coisa muda um pouco depois que a gente cria um instituto, que a gente tem um trabalho, o instituto é criado na data de nascimento dele, então a gente tem um trabalho de criação, de formação, que me dá muita satisfação, isso sim, me dá muita alegria. Agora, até hoje a gente está processando a União, né? Está indo para a Corte Interamericana de Justiça. Eu não tenho prazer nenhum. Quando o caso foi ser levado para a Comissão Interamericana de Justiça, eu queria que não levasse, que encerrasse. Para mim já deu o caso. Um dia vocês vão ter filhos e é importante para a formação deles como indivíduo conhecerem as coisas boas e ruins que aconteceram no país que eles vivem. Não é muito prazeroso ficar contando para os filhos, não é prazeroso ficar contando história ruim. Gostoso falar de coisas boas, de realizações, coisas que a gente faz e nos dá orgulho, coisas que a gente cria, constrói, produz, né? Isso é bacana. Agora imagina que eu estou fazendo isso lá, contando essa história ruim há 40 anos. É isso. Na realidade, a parte boa que lembra a gente não é nem o ficar se preocupando em lembrar fatos isolados. É a gente entender a pessoa que a gente se tornou, não é? A gente entender como é que a gente reage em relação às coisas que acontecem ao nosso redor.